Então, pode entrar a irmã Benedita, que foi uma das primeiras, Cida, minha mãe, a Cisa aqui. Pode entrar, meu irmão, pode ficar à vontade, viu? Pode sentar, tem pouca cadeira, mas pode ter bastante. Em nome de Jesus, esse trabalho vai crescer, é o que eu falava. Começou no mês de abril, 2003. Comecei de 2003, mês de abril, nós fizemos o primeiro culto aqui. Não, mas era um curto, só que era uma varandinha de tábua, tudo forrado, assim, tudo, aquele tempo o Nelson era vivo ainda, e estava nós pelejando aqui. Eu tinha muito carinho, né? Eu tinha muito amor pela obra, sabe? Eu era mais nova, né? Vixe, a minha alegria era poder convidar, né? O dia que tinha os cultos aqui, eu já convidava as pessoas com aquele amor, com aquele carinho, né? Para mim era o maior prazer receber as pessoas aqui e começar a obra aqui, né? E o povo era uma coisa assim bonita de se ver. Eu sinto muita saudade daquilo ali, porque o povo sentava no chão quando a gente ia nas casas para ficar ouvindo, era gostoso demais. Assim, a gente ficar, né, pregar, a gente... nós demos muito de nós, né? Beneide e a Vera, a gente tem que agradecer muito elas, que elas ajudaram demais, né? O Tito, o Ju, filho da Vera, que, né, começou com a gente, tudo. Eu fui diaconisa na igreja, né? Da honra, graças a Deus. E a Neuza, né, como pastora já, que já era pastora, nos ajudou bastante, né? Que aí ela já veio para cá e ficou, né? E a Veneide, que a Veneide sempre foi, né, a da oração, né? Graças a Deus, eu sempre acompanhando e tal, mas a Veneide era a nossa oradora, né? Receber as pessoas aqui, começar a obra aqui, porque não é fácil começar uma obra, né? Mas quando o pastor, meu irmão, né, me ligou, e eu já, na hora, né, aceitei, porque eu amava e amo, né, sempre fazer a obra de Deus, e para mim era uma alegria a hora que via, né, todos aqui, né, louvando a Deus. Muitos que estavam aqui hoje, eu ainda posso ver na presença do Senhor, muitas pessoas. Então, para mim foi muito, assim, gratificante poder fazer a obra de Deus, começar a obra do Senhor. Passando para todos aí que aqui nós começamos nesse salão, depois de um mês na casa da minha mãe, nós alugamos esse salão no dia 1º de junho de 2023, de 2003, melhor dizendo. Nós fizemos o nosso primeiro culto, foi muito bom. Esse salão ficava cheio, né? Tivemos 2 anos muito bons aqui. Foi bom. Sim, a igreja era bem avivada, né? Vinham muitas pessoas, né? Não era só eu, era a Beneide, a Vera e eu, né? Que ficaram responsáveis. Tinha a Michele, que ajudava, né? Para o círculo de oração, tinha a Kilza, que ajudava no louvor. E era aquilo, os nossos cultos eram uns cultos bem avivados, o pessoal tinha, sei lá, alegria, a gente fazia vigília. A gente conduziu a igreja assim, de uma forma apaixonada, o pessoal era apaixonado, a gente ia fazer culto nas casas, a gente tinha culto praticamente a semana inteira, porque a gente tinha terça, quinta e sábado e domingo, que naquela época tinha culto nos sábados também. E durante a semana a gente fazia culto nas casas das pessoas, né? E tínhamos também ainda ensaio das irmãs.
né? E eu saía da escola, né? Estudava de manhã e à tarde eu ia lá ajudar ele, porque tinha que fazer o púlpito, né? E ele trabalhava sozinho lá. Onde eu passei lá, rapaz, ele tava lá trabalhando sozinho, assim, carregando terra, porque era uma vala, assim, descia lá embaixo, né? Daí pegava a terra lá embaixo e subia para jogar lá em cima do púlpito, né? Eu olhei e falei, rapaz, um moleque novo desse, e o tio magrinho desse jeito aí, trabalhando sozinho, né? Daí eu catei e comecei, saía da escola, à tarde eu ia lá ajudar ele, né? Daí batia massa, carregava tijolo pra gente fazer o púlpito, né? A gente aterrou lá o púlpito, daí ele fez 2 colunas, né? Lá no púlpito, a gente foi ajudando, né? Até que a gente inaugurou lá e as coisas começaram a acontecer. Assim, na época o pastor Valdir, sabe aquele toca-disco, o pessoal chamava de sonata? Aquela caixinha bem pequena, era bem pequena, eu lembro, ele instalou na bicicleta, a gente não tinha carro, nem eu nem ele, na bicicleta, ele, com a bicicleta dele eu com a minha, e o som da bicicleta dele. E a gente andava nas ruas da cidade, na Vila Belém, pregando, eu pregava um pouco, ele pregava um pouco, e uma vez ia vir o pastor de São Bernardo do Campo pregar na igreja, todos já conheciam ele, sempre ele vinha. Aí a gente saiu fazendo convite, com aquele aparelhinho na bicicleta, e à noite a igreja, o salão, na época o salão alugado, encheu de pessoas. E eu prometi para os irmãos, quando nós começamos o trabalho, que em 2 anos nós compraríamos um salão e construiríamos alguma coisa para a gente não pagar mais aluguel. E foi então que, 2 anos depois, em 2005, nós já tínhamos o terreno. E era um salão que ficava lotado, apesar de ser, não é tão pequeno, são 50 metros quadrados. Mas ficava lotado, né? Que ficava bateria, era o púlpito aqui na frente, os irmãos, a igreja ficava cheinha, lotada, né? E aqui era tudo barro, era tudo terra, não tinha nada. Quando nós começamos aqui, as primeiras palavras que eu ouvi quando nós compramos o terreno aqui, era que o pastor era louco de trazer os irmãos no meio do mato desse. E a partir aqui do ministério, da igreja, porque ninguém queria comprar, porque era brejo e tal, mas a partir daqui virou esse bairro aqui, que é o bairro Primavera, né, que tem uma pousada, né, tem a casa que a minha mãe Deus concedeu também aqui na frente, mas virou esse bairro Primavera aqui. E aqui não tinha nada, né? Aí o pastor, como sempre, irmão, vamos fazer uma campanha tal, para nós erguermos essa obra e sempre na fé, condições financeiras não tinha, mas a fé, né, ela move montanhas, né, como diz lá em Marcos capítulo 11, né, da figueira, né, se tiver fé e falar, lance um monte para lá, e se não duvidar. Eu lembro que a gente começou a obra e aqui na frente da igreja tinha areia que era da chuva. Na casa da frente, ali no fundo, era uma mina, então a gente pegava a areia daqui, a água da mina eu buscava lá o pastor, colocava em um tambor aqui, e a gente foi construindo primeiro lá o fundo. Eu não imaginava nunca igreja aqui, o Valdir vinha aqui, que era um matagal, uma lama, que eu vinha aqui junto com ele, a gente viu ali, paramos ali na esquina, aqui era tudo mato. Aí ele tinha uma plaquinha lá no meio do mato, lá ele foi lá e ergueu a plaquinha e falou, olha, estão vendendo terreno aqui. Aí eu vou anotar esse telefone, eu vou ligar para ver quanto que é e vou ver se a gente compra um terreno para construir aqui. Aí eu pensei, nossa, é louco, acho, né? Como nós vamos arrumar dinheiro para comprar, até para pagar o aluguel era difícil, como vai comprar um terreno, ainda bem aqui no meio do mato. Quando ele conseguiu, a igreja Jundiaí ajudou a comprar esse terreno aqui, aí a gente ouvia, até os próprios irmãos, pastor é louco, tá enfiando dinheiro dos outros no barro, aquilo ali não vai dar nada. Meu irmão falou, aquilo ali vai cair tudo, aquilo ali é tudo uma umidade, aquilo ali vai despencar tudo, mas graças a Deus, nada disso aconteceu. A nossa igreja está aqui, né? Aos dias de chuva,
Quantas vezes eu não vi as mulheres que vinham, né, e ficava com os sapatos atolados na lama aqui, não era fácil. Nós tínhamos uma tábua que ligava aqui da porta da igreja até no fundo, forrávamos de tábua e a gente tinha que ir equilibrando em cima daquelas tábuas, muita gente caiu na lama, mas não desistimos. A igreja ficava cheia, o salão ficava cheio, muitas vidas se achegaram. Eu frequentava meninos, daí de repente, assim, fomos para Tafelândia, ficava mais perto da minha casa, tudo, né? E comecei realmente a procurar, né, um lugar para congregar. Daí de repente eu me vi aqui, na Liberdade Cristã, né? Lá no fundo era um pequeno espaço e onde eu me sentia acolhida, assim, um ambiente pequeno e, como você diz, me senti realmente acolhido por todos. E assim, é aqui que o Senhor me trouxe e é aqui que eu vou ficar até quando o Senhor quiser. E aqui estou. Marcante para mim foi quando eu recebi a cura, né? Que falou de Ana ainda, né? Que Ana é pelo Samuel, né? Que Ana queria tanto ter filhos. E o culto foi lá no fundo. Foi esse culto e o culto que o meu marido aceitou Jesus, né? Que ele levantou as mãos e aceitou a esse Deus maravilhoso, né? Isso foi muito marcante. Hoje ela não é talvez a mais linda, a mais chique, mas é um templo que abriga, né? Tá aqui para abrigar e tem abrigado bastante gente. E eu tenho certeza que todos aqueles que têm entrado aqui têm levado alguma coisa boa embora, né? A liberdade cristã influenciou por conta de pessoas que me influenciaram, não só meus avós, minha mãe, não só eles. Eu tenho um carinho por a obra num total, porque tanto que todos aqui são meus tios e minhas tias, são pessoas que eu tenho muito carinho, então eles me influenciaram às vezes de forma que eles não imaginam, mas que com certeza ficaram gravados na minha mente. Porque aqui a gente criou uma família, são laços inseparáveis. E já falei para os irmãos, já falei para a igreja, e todos estão sabendo e nos documentaram. O dia que o Senhor me recolher, né, os meus últimos minutos em cima desta terra vai ter que ser aqui dentro. Vai ter que ser aqui dentro. Tá? Os meus últimos minutos aqui na terra vai ser aqui dentro do templo e vai ser um dia de muita festa, de muita alegria, né? Nesse dia eu quero muita alegria, porque eu vou poder dizer: combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Até o último momento da minha vida eu estarei nos pés do Senhor. Essas foram as memórias de um passado marcado pela presença de Deus. Um tempo de realizações, conquistas, altos e baixos. Um passado lindo, mas também desafiador. Hoje, somos a Igreja Liberdade Cristã, de Cafelândia, de Manduri. Fazemos parte da Casa de Apoio Sóbrios em Cristo. Estendemos as nossas mãos até Moçambique, na África. E realizamos também as marchas para Jesus na nossa cidade. E acima de tudo, continuamos firmes, iniciando mais uma etapa dessa jornada. Somos mais de 100 pessoas, unidas pelo mesmo propósito: anunciar o amor de Cristo e viver para a glória de Deus. Quero lembrá-los de que para construirmos um futuro inspirador, precisamos viver um presente extraordinário. E você faz parte da história que Deus continua escrevendo. Que possamos crescer não apenas em número, mas em amor, em comunhão e cuidado uns pelos outros. 23 anos se passaram, até aqui nos ajudou o Senhor. Igreja Liberdade Cristã, uma igreja, uma família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre.